Lohana França, um prazer te receber. Bom dia, Luciano. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com essa audiência. Toda vez que eu estou aqui com o Flaviano, eu falo com ele, vou falar com você também. Essa audiência qualificada que o Bom Dia Divinópolis construiu ao longo de tanto tempo e que sempre me alegra muito de poder conversar com ela. O Flaviano até ontem, 23 horas, ele estaria aqui para entrevista, viu? Mas a hora que ele saiu do parque, depois da cobertura do Divino Espírito, ele mandou uma mensagem e falou, olha, vai lá porque realmente ele achou que conseguiria, mas é uma maratona realmente. É uma maratona de festa, é uma maratona de trabalho, é difícil, mas que bom que eu tô aqui tão bem acompanhada por você. E maratona de festas na região, né? Não é só Divinópolis, nós tivemos também em Itapecerica, teve festa no final de semana, não é isso? Isso, Festival de Gastronomia Rural. E vamos ter também Itaúna daqui uns dias. Festival de Inverno. E quem garante a segurança desse povo tudo, Lohana? Pois é, né, Luciana? A gente tá conversando aqui em off, porque eu disse que eu sei o que o comandante Emerson vai fazer, né? O comandante Emerson, um amigo do peito, alguém que eu admiro muito. Eu encontrei com ele há uns dias atrás e achei que ele já tinha aposentado. Eu falei, comandante, o que o senhor tá fazendo trabalhando? E aí ele falou assim, não, Lohana, ainda faltam uns dias. Aí eu falei assim, então daqui pra frente eu quero encontrar o senhor só de chinela havaiana e de bermuda, tá bom? E aí ele falou assim, não, Lohana, de chinela havaiana e bermuda você não vai me encontrar. Você vai me encontrar de botina na roça trabalhando, porque é o que eu tô doido pra fazer. Então, brincadeiras à parte, comandante Emerson, esse grande policial, esse líder, né, para toda a nossa região e alguém que a gente se orgulha muito de ter encerrado sua trajetória profissional, deixando tanta inspiração aqui na nossa cidade. Deixar para ele um beijo, um abraço e para toda a tropa da Polícia Militar. Mas respondendo o que você disse, a gente tem percebido um aumento da sensação de segurança em cada evento que acontece em Divinópolis e na região. Eu estive também no Festival de Gastronomia Rural e foi impressionante, assim, aquele monte de gente, aquele monte de barraca, as ruas lotadas e uma sensação de segurança muito permanente, assim como a gente teve no rodeio, com pouquíssimas ocorrências, pouquíssimas notícias de situações mais graves, e tem pessoas responsáveis por isso, né? Isso não é simplesmente sorte, isso não é uma coisa ao acaso, isso é construído. Construído por quem? Pelos homens e pelas mulheres que trabalham na segurança pública da nossa região. Então, são os nossos policiais militares, a nossa polícia civil, também os nossos agentes da CETRANS aqui em Divinópolis, né? Mas falando muito especificamente do combate a crimes, a polícia militar. E aí a gente estava conversando em off, se você me permite trazer para cá. Só uma questão, que o Emerson Lino aposentou com 30 anos e 8 meses. Imagina que é 30 anos de polícia. Então, mas esses 8 meses, da onde que tirou esses 8 meses? Ficou um quebrado aqui, que ele deveria se aposentar por conta quando ele entrou, com 30 anos. Quem entra hoje, 35. Houve uma transição de 8 meses. Vocês vão ter que chamar ele aqui pra gente ter essa resposta. Sim, acontece o seguinte, eles estão perdendo. É. E perde no salário também. O que a gente tem observado é uma situação em que o governo do estado, o próprio prefeito da cidade, né, o pessoal adora se gabar dos números que a polícia produz. Então, dizer que o rodeio foi seguro é muito bom para a prefeitura. Dizer que a região está mais segura é muito bom para o governo do estado. Mas reconhecer do ponto de vista de salário esses servidores, isso eles não fazem. Valorizar, né? Valor, Isso. dar valor, dar dinheiro. Isso. E o que a gente observa? Todo mundo sabe que eu estou na luta da educação, dos servidores, dos professores, né, da rede estadual de educação há muito tempo. Estou brigando muito para que eles tenham melhores condições, para que ocorra ao menos um planejamento para pagar o piso, se não vai dar para pagar o piso de um dia para o outro, que ao menos se prepare, faça um plano para em 4 anos conseguir pagar alguma coisa assim, para os servidores da saúde, do meio ambiente. Só que a gente observa o seguinte, o que o Zema está propondo para esse ano, o Luciano? Um reajuste de 3,62%. 3,62% não cobre a inflação. A inflação está em 4,62%. E a gente tem batido muito na tecla que o mínimo que tem que haver é a cobertura da inflação. Por quê? Os policiais, por exemplo, já estão com mais de 40% de perda salarial acumulada, porque o Zema fez um compromisso com eles de pagar essa recomposição em 2 anos e não pagou, e também não deu a recomposição para eles no ano passado. Então, eles estão com essa recomposição acumulada, essa perda inflacionária acumulada. Os professores, né, que não recebem o piso e também têm perdas acumuladas, e todos os servidores das outras carreiras. E a gente fez uma emenda. O nosso bloco, o bloco da esquerda, o bloco da oposição, fez uma emenda para que ele pelo menos pagasse a inflação, ou seja, 1% a mais.
E aí o governador tem trabalhado muito fortemente com os deputados que são da sua base, os deputados que se dizem de direita, os deputados que dizem que são parceiros da Polícia Militar, por exemplo, tem trabalhado junto com eles para não conseguir ter os votos para essa recomposição. A situação foi tão crítica que na quinta-feira a gente viveu um escárnio. Quem está ouvindo a gente, tem familiar policial, familiar professor, pode perguntar para eles. A gente ia ganhar no voto, porque tinha menos deputados da base do que deputados da oposição, e alguns da oposição iam votar com a gente. O governo retirou o quórum, mandou os deputados da base saírem para encerrar a votação, porque eles iam perder. E a gente ia ganhar, a gente ia conseguir aprovar essa emenda. Então, é uma situação muito dura que a gente tem vivido. Eu não imagino o sofrimento de um policial militar, de um policial civil, de uma professora, de todas as carreiras do Estado que têm sido submetidas a isso. E o escárnio que é, né, ô Luciano? Porque o governador deu uma entrevista esses dias e disse que quem estiver insatisfeito deve procurar a iniciativa privada. Mas veja bem, o governador aumentou o próprio salário dele em 300%, né, no ano passado. Isso. Eu votei contra. E o argumento dele para aumentar o próprio salário é porque nenhum servidor pode ganhar mais do que o governador. E ele disse que não estava conseguindo reter bons secretários nas suas secretarias, porque o salário era muito baixo e ninguém queria, por exemplo, ser secretário de saúde ganhando pouco, já que é uma pasta tão difícil. Por que na hora que os secretários dele queriam reajuste, ele não disse para os secretários dele irem para a iniciativa privada? Casta de privilegiados são apenas aqueles que passam num concurso? São apenas aqueles que sobrevivem às gestões mais malucas que existem? Eu acredito que a casta de privilegiados são os que caminham ao lado dele. E para fechar, estava conversando com você, saiu o relatório do último quadrimestre, né, do governo. Então, é isso que eu ia te perguntar, Lohana. A questão do reajuste. É possível que o governador, o governo, né, do Estado, dê aumento para esses servidores? Luciano, eu sou uma pessoa que acha que a conta tem que fechar. Não sou irresponsável do ponto de vista fiscal e aumento, não há o que se dizer sobre aumento hoje. O Estado, de fato, não tem condições de dar aumento. E eu não defenderia aumento nesse momento porque a gente vê a situação fiscal do Estado. Mas a recomposição da inflação, que não é aumento, ela está protegida na Lei de Responsabilidade Fiscal, se eu não me engano, no artigo 22, quando ela fala da recomposição geral anual, nos termos da Constituição, e aí, se eu não me engano, remete ao artigo 27 da Constituição, tem que confirmar o número desses artigos, mas ela está garantida a recomposição da inflação e o reajuste anual igual para todas as categorias lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. E o outro motivo, além do motivo legal, que dá ao governador essa segurança, é o fato de que a arrecadação do último quadrimestre do governo do Estado ficou 15% acima do esperado. A gente está falando, se eu não me engano, de cerca de 6 bilhões a mais de reais. Então, dinheiro há superávit hoje. O que há também é uma decisão política de desvalorizar as carreiras de Estado. E eu tenho dito muito para todo mundo que eu converso, policial militar, policial civil, professor, todas as carreiras do Estado. A gente precisa ter uma defesa do serviço público. E é por isso, por exemplo, que eu integro a Frente em Defesa do Serviço Público. Porque quando a gente precisa, quando as coisas acontecem, quando a gente tem um problema, quem vai socorrer a população que está na ponta é o servidor público. Na pandemia foi assim, nas grandes crises que a gente tem, como por exemplo essas chuvas no Rio Grande do Sul, todo mundo virou atenção para ver como que a defesa civil estava sendo tratada. Brumadinho foram os nossos bombeiros, que também estão sendo desvalorizados. Então, assim, na hora que o negócio aperta, quem socorre a gente é servidor público. Então, eu fico pensando como que alguém, como o governador, tem coragem, o governador de um estado tão importante, de dizer que tendo dinheiro, tendo permissão legal, não vai dar nem a inflação e ainda chamar essas pessoas que estão na luta de casta de privilegiados, sendo ele um herdeiro. Porque é isso que o governador Romeu Zema é. Então, obrigada por essa oportunidade também de falar sobre isso, porque isso impacta todos os cidadãos. Você que está ouvindo a gente, que aproveitou o rodeio, ou que às vezes deixou sua filha ir no rodeio e ficou mais tranquilo, porque viu a polícia na rua, nesse frio, porque viu eles trabalhando direito, porque sabe que eles estão dedicados, saiba que essas pessoas estão sendo tratadas dessa forma pelo governador. Eu não defendo o aumento nesse momento. Não há que se falar em aumento. Não tem dinheiro para aumento. Mas recomposição da inflação é direito de todos os servidores. Lembrando que a gente também tem uma outra emenda de 10,62% que abrange a recomposição do ano passado e desse ano, já que ele não deu do ano passado. É complicada a situação, é uma votação que vai ser tensa na Assembleia Legislativa,
E a Lohana já domina lá todos os espaços, né, Lohana? Até parece. É muito tenso, realmente, né? Eu tenho que comer muito arroz com feijão, mas é muito tenso mesmo. Eu tenho muita sorte, Luciana, de ter sido vereadora, né? Porque o mandato de vereadora eu Mas brinco as sempre que é uma raposas lá não são escola. mais felpudas, não? São, são. Mas eu brinco que a Câmara de Vereadores é uma escola. E tem uma diferença quando a gente assume o mandato de deputada, já tendo tido esse privilégio de ser vereador. Então eu já entendia de processo legislativo, composição de comissões, isso foi muito importante. E a minha equipe também já tinha passado por esse processo, né? Então, como eu não faço nada sem eles, é sempre muito importante trazer que a gente chegou menos tenso e um pouquinho mais preparado, mas mesmo assim comendo muito arroz com feijão lá dentro para aprender tudo que falta, por causa dessa experiência tão importante na Câmara Municipal. Bom, e falando, né, do trabalho, comemoramos 112 anos da emancipação política e administrativa de Divinópolis e sempre, né, eu fiz a pergunta para todo mundo, qual que seria um presente ideal para Divinópolis nesses 112 anos? Luciano, o maior presente que Divinópolis merece, mas mais do que merece, precisa, infelizmente eu não posso dar, que é a melhoria definitiva da saúde na cidade. Isso só quem tem caneta na mão, quem cuida do executivo, quem está sentado sobre um orçamento de quase 400 milhões, que esse é o orçamento da saúde da cidade, tem condição de dar, né? Quem contrata médico, quem contrata enfermeiro, quem contrata agente comunitário de saúde. E essa pessoa, infelizmente, que é o atual prefeito, tem deixado a saúde de Divinópolis na UTI. Não sei se você viu, mas ontem, esse feriado, ele estava na UPA, visitando a UPA, e falando assim, eu podia estar na Divina Expo tomando todas, e estou aqui visitando vocês. Gente, sinceramente, o prefeito visitar as pessoas pode mostrar humanidade, pode mostrar o que for, mas para quem é o dono da caneta, para quem tem condição de resolver, uma visita parece um escárnio, porque ele poderia resolver. A gente teve notícia de que faltou pediatra na UPA esse final de semana. As pessoas estão em muita dificuldade de atendimento e de quem tem a caneta na mão, o que a gente espera é a solução. Visita, os nossos grupos de voluntários fazem, como Doutores Palhaços, como outros grupos, as próprias famílias fazem. Dele, a gente espera trabalho e solução. Aí pode ir para o rodeio, pode ir para o culto, pode ir para onde quiser. Faça o que quiser na sua vida pessoal e no seu horário de descanso. Mas é um escárnio um prefeito que tem condição de resolver a saúde da cidade não resolver. Disse tudo isso para dizer que, apesar da gente não conseguir dar o presente que eu considero o mais importante para a cidade, que é o da saúde, a gente não deixa de apoiar a saúde do município. Nesse último ano como deputada estadual, eu tive a minha primeira indicação de emendas, né, como deputada. Nós indicamos 2,5 milhões para o Hospital São João de Deus. 1,5 milhão especificamente foi para a reforma de toda a pediatria. Eu estou muito orgulhosa disso, porque esse projeto já está na Vigilância Sanitária do Estado, para o Estado aprovar a obra, que precisa ser aprovada, porque é obra hospitalar, para que a Elis comece a tocar essa obra no São João. E a gente vai ter condições de entregar uma obra muito importante para as crianças da cidade que são atendidas no SUS. Também... Você me permite um comentário? Claro. Porque eu falo demais, Luciano. Eu estive no São João de Deus, inclusive nas duas áreas, a não reformada e na reformada. Olha, só depois que a gente passa por esse trabalho que é feito pelo Complexo de Saúde São João de Deus, é que a gente percebe o tamanho da melhoria. Muitas pessoas vão falar assim, gente, mas reformar o São João de Deus, precisa de médico, precisa de remédio, não. É realmente muito necessário, porque a diferença é muito grande. O atendimento fica muito mais qualificado, quem trabalha lá dentro... Até a iluminação é diferente. E até questões de higiene e vigilância sanitária. Totalmente Por diferente. exemplo, essas reformas, elas alteram o piso para esses pisos que estão dentro das normas atuais da vigilância sanitária e que são muito melhores. Aí eu estou falando com bioquímica. São muito melhores para serem lavados, para não reterem agentes infectantes, agentes que podem causar uma infecção, uma contaminação. Então, tudo isso é muito importante, Nós estamos falando de um ambiente que é usado 24 horas por dia. Não é igual uma casa que de vez em quando vai alguém no quarto só para dormir. Não é um ambiente normal. Isso. É completamente normal. A bioquímica está falando aqui. O uso de produtos químicos ali dentro é muito grande. Isso dá um desgaste na pintura, em tudo. Mas pintar de novo? Tem que pintar. Se tiver que fazer 100 vezes, vamos fazer 100 vezes. Isso. Não tem... muito parabéns aí por indicar o Complexo de Saúde São João de Deus, que a gente vê que o dinheiro está sendo usado. Isso. Obrigada. Também teve dentro desses 2,5 milhões
500 mil para alguns equipamentos novos na hemodiálise, a troca de dois equipamentos da hemodiálise e também a aquisição de cadeiras, de poltronas mais confortáveis. Eu tenho um grande amigo que é paciente de hemodiálise, inclusive se alguém que for amigo dele estiver ouvindo, fala para ele que eu mandei um abraço, que é o Giovanni. E o Giovanni, eu digo que ele é o advogado da hemodiálise, sabe, Luciano? Ele me fala como é que a hemodiálise tá, se tá bom, se tá ruim, se a enfermeira que ele gosta tá de licença, não tá. Então, a gente fica sabendo de tudo. E ele me falou muito dessa necessidade de ir trocando os assentos, as poltronas, por uma questão de conforto, porque esses pacientes ficam lá 3 vezes na semana, a tarde inteira, a manhã inteira, é um processo muito pesado e precisa de conforto mesmo, né? Sem data para terminar, porque ninguém sabe quando que um transplante vai sair. Então, a gente precisa dar esse apoio. A gente também destinou 1 milhão para a saúde no Fundo Municipal de Saúde e 200 mil reais para ampliação do atendimento na PAI. Todo mundo sabe que eu tenho uma atenção muito específica às pessoas com deficiência. Sou muito próxima da ONG Céu Azul, também da APAI, e a gente tem muito orgulho do trabalho que eles fazem, né? E é preciso dizer que fazem um trabalho que o poder público não faz. A APAI existe porque lá atrás o governo do estado, a prefeitura, o governo federal não deram conta de atender. Por isso a gente precisou criar essas organizações. E hoje elas dão fluxo para essas demandas que só aumenta, especialmente do diagnóstico de crianças autistas, né? Então eu fico muito orgulhosa de poder ser parceira de instituições tão competentes que a gente tem tanto orgulho de caminhar ao lado. Na educação, que é meu xodozinho, a gente também mandou recursos expressivos, destinamos 1 milhão e 300 mil reais para a construção do restaurante universitário da UENG, e eu costumo dizer que só a gente que estudou em universidade com restaurante sabe a diferença que faz para a formação. Porque com aula o dia inteiro, às vezes quem trabalha também é uma dificuldade danada, além do ponto de vista financeiro. Então, o restaurante é uma política de permanência. E quem está ouvindo a gente tem pai, tem filho, tem sobrinho estudando na UENG, saiba que o projeto já está pronto, já foi aprovado. A diretora Ana Paula já me contou que foi aprovado cerca de 1 mês atrás. E a gente está só esperando o governo do estado pagar a emenda para que a obra comece. Então, estou muito feliz, estou doida para comer o primeiro prato lá naquele restaurante. Também mandamos mais de 800 mil reais para a reforma de várias escolas estaduais, mandamos 215 mil para a cobertura da quadra da Escola Municipal São Sebastião, 170 mil para a reforma do SESEC, 60 mil para a cobertura do parquinho no CEMEI Gésio Pereira da Costa, que é um CEMEI que eu sou apaixonada, mas dá ciúme falar isso, porque aí outras professoras de outros CEMEIs falam assim, e pelo nosso você não é apaixonada, Lohana? E eu sou também, e a gente quer atender todos que a gente puder, mas vamos... A messe é grande e os trabalhadores são poucos, né? Então, a gente vai atendendo na medida que a gente consegue. Eu não vou falar todas as emendas, Luciano, senão eu vou cansar você e a audiência. Mas dá destaque para algumas, a prestação de contas está no nosso site, está no nosso Instagram também. Para a segurança pública, eu estou muito orgulhosa de ter destinado 380 mil reais para a aquisição de um equipamento que, por motivos de segurança, a Polícia Civil me pede para não falar o nome desse equipamento. Sim. Ele é um equipamento usado para investigar crimes cibernéticos, um equipamento de ponta, que, se eu não me engano, em Minas Gerais a gente só tem em Montes Claros e em Belo Horizonte. O que fazia com que qualquer investigação de crime cibernético, apreender um celular de um pedófilo, por exemplo, tinha que mandar esse celular lá para Belo Horizonte, entrava numa fila e o negócio não andava. Mais de 1 ano de espera para o negócio ser criptografado e tudo mais. E é possível, por meio dele, gente, descobrir muita coisa que as pessoas acham que encobre. Né? Esse pessoal comete fraude, golpe na internet, tudo isso, esse equipamento consegue pegar. Os nossos competentes policiais civis já foram treinados, né? Quem vai cuidar é a perícia que vai ficar com ele. Então, estou muito orgulhosa, estou muito feliz por poder destinar esse recurso para esse equipamento que é tão importante. E eu já ouvi que outras pessoas prometeram lá atrás e ninguém destinou. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa de palavra, eu estou prometendo, eu vou destinar. Então, a gente está muito satisfeito com isso. Também indicamos 390 mil reais para um veículo blindado para a Polícia Militar. A gente sabe que a Polícia Militar tem a necessidade das viaturas comuns de dia a dia sempre, mas em momentos que tem mais risco de confronto, o veículo blindado é muito importante. E ele é mais caro. Então, é difícil, às vezes, os policiais conseguirem uma emenda para essa viatura. Consegue para viatura simples. Então, a gente destinou para essa viatura blindada e para o nosso corpo de bombeiros, a gente destinou 370 mil para a aquisição daqueles veículos adaptados deles para apagar incêndio e para a atuação que eles têm tão importante.
Também destinamos recursos para infraestrutura, 350 mil de pavimentação, 150 mil para poços artesianos. Essa aqui foi uma solicitação do vereador Edson Souza, assim como a cobertura do parquinho da Escola São Sebastião foi uma solicitação do vereador Rodson. Também destinamos 150 mil para a academia ao ar livre e a gente também teve a oportunidade de destinar um recurso importante para a castração, que foi uma solicitação do vereador Flávio Marra. Se eu não me engano, foram 100 mil reais ou 150 mil reais. 150 mil reais, minha assessoria está me falando aqui. Sabe então, tudo, ela. É muito importante a gente poder destinar esse recurso. E a gente segue na luta. Destinamos também 100 mil reais para a cultura, para a reforma lá do Fazendo Arte, a sede nova, que a prefeitura brilhantemente destinou a sede nova para eles, mas precisava de uma reforma, então a gente mandou esse recurso. Estamos muito felizes, muito orgulhosa do nosso trabalho, Luciano, e principalmente orgulhosa por saber que nenhum real desses que a gente conseguiu junto ao governo do estado foi obtido com troca de votos, com eu prometer um voto para o governador, com, mas eu sou da base, então eu tenho que fazer tal coisa, eu não posso criticar, eu não posso cobrar. Eu sou uma deputada de oposição e a gente tem conseguido, mesmo assim, conquistar recursos para a cidade, lembrando sempre que o deputado, o vereador, não é um cheque ambulante. O executor do orçamento, quem está sentado sobre milhões e milhões de reais, alguns casos mais de bilhão, como é Divinópolis, é o chefe do Poder Executivo. É o Gleidson, que está sentado em quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. É o governador do estado, que está sentado num orçamento de muitos bilhões. E é o governo federal, que está sentado em outro orçamento que bate trilhão, no caso de Brasília. Então, a gente tem que cobrar do Poder Executivo a melhor execução dos nossos recursos e nós, deputados, quem está como vereador também, quem está como senador, a gente ajuda a árvore, mas ver a floresta é função do chefe do Poder Executivo. Certo, eu tenho que fazer uma pergunta aqui, eu sou pago para fazer pergunta. Você é pago para fazer pergunta? É. Você vai me apertar? Um pouquinho. Não é possível. Não muito. Estudante, passou pela universidade, conhece como funciona muito bem o trabalho. Inclusive, na época dela, estudante, ela era líder estudantil, já fazia discursos aí nas diversas esferas, né? Mais gentil do que eu mereço. Ela teve ali, muita gente lembra da Lohana deputada mais votada, aliás, vereadora mais votada, mas antes disso ela teve uma participação política estudantil muito importante. É o seguinte, Universidade Federal e Hospital Regional. Uma polêmica criada diante do anúncio de ser hospital escola. Teria necessidade de tamanha polêmica? Luciano, eu conversei com o Demétrios sobre isso e o Demétrios falou uma frase que eu vou me lembrar para o resto da vida. Porque ele disse assim, Lohana, ele não falou meu nome não, ele falou assim, as obras são maiores do que os homens. E isso é muito importante. É muito importante a gente lembrar que as obras são maiores do que os homens e maiores do que as mulheres. Então, o que a gente mais precisa, o que a gente mais quer, o que a gente mais luta é para que o governador Romeu Zema termine esse hospital, porque para ele se tornar hospital escola, o governador precisa terminá-lo. Então, se a obra continuar lenta como está, com todo o respeito e todo o carinho aos trabalhadores que lá estão, eu visitei a obra na semana passada, tinha cerca de 45 trabalhadores, isso é menos da metade do que está previsto no contrato, mas se continuar devagar como está, de fato, não vai ser entregue a tempo do governo federal torná-lo um hospital escola. A gente quer que isso aconteça. Então, o governo do estado precisa acelerar essas obras para a gente conseguir terminar durante esse mandato e o governo federal assumir, já no orçamento de 2026, a despesa para o hospital universitário acontecer, o hospital escola acontecer. Eu entendo que o que houve muito de polêmica, Luciano, foi uma crítica, porque fazer graça com o chapéu dos outros é uma coisa que não é bonita. E não adianta a gente achar que a população é boba, a população é muito inteligente, muito inteligente. Então, assim, o prefeito da cidade falou muito mal do presidente Lula, trabalhou contra o presidente Lula, chamou o presidente Lula de filho de... Eu não posso falar essa palavra ao vivo, mas todo mundo está ouvindo e sabe do que eu estou falando. O prefeito falou absurdos do presidente Lula, falou que a criminalidade aumentou por causa dele, foram absurdos um atrás do outro. E aí agora ele diz que ele teve essa conquista. Isso todo mundo entendeu o que estava acontecendo. Quem de fato defendeu foram as pessoas que
que estão completamente cegas e dispostas a defender o prefeito Gleidson, porque estão numa interdição ideológica e achando que tem lado A e lado B, que tem branco e preto, que tem simplesmente a verdade do Gleidson contra a mentira do mundo. E não é isso. A verdade é que ele trabalhou contra a eleição do presidente Lula, ele falou mal dos planos e projetos do presidente Lula, e agora que o presidente Lula ganhou, ele tem tentado surfar numa onda que não foi ele que trouxe a prancha para surfar. Mas não tem problema. O que a gente precisa é que o hospital termine. Mas uma coisa que eu costumo dizer muito é que é por isso que a eleição importa. É por isso que a gente não pode votar em qualquer um. Quando a gente defendeu, e eu defendi o presidente Lula em 2022, tinha um motivo. Havia uma disputa, Luciano, e aí talvez eu me estenda uns minutinhos nessa resposta, você me desculpa. Havia uma disputa de um projeto de país. Qual que era essa disputa? A disputa de um projeto de país, de um presidente que entende que o investimento público importa, versus a disputa de um projeto de país, de um presidente que queria dilapidar o SUS, que queria dilapidar e acabar com as universidades públicas. Então, nessa disputa de projeto de país, cada um de nós ficou de um lado. Eu fiquei do lado do presidente Lula, e eu tenho orgulho de ter ficado ao lado dele. O prefeito Gleidson ficou ao lado do presidente Bolsonaro. E se o Bolsonaro tivesse ganhado, esse hospital jamais se tornaria hospital-escola. Tanto é que nos 4 anos do Bolsonaro, não houve nenhum hospital federalizado. Ele não fez nenhum movimento de ampliação de investimentos no SUS, de ampliação de investimentos no ensino superior, porque esse hospital, como hospital-escola, vai depender de ampliação de investimento nas duas áreas, tanto no SUS quanto no ensino superior. Então é por isso que a eleição importa, porque a gente tem em disputa um projeto de país. E o projeto de país que eu defendi e que eu acredito é um projeto em que o governo federal tem sim responsabilidade, tem sim que ampliar investimento e tem sim que cuidar das pessoas. Não é um projeto privatista, porque inclusive, a nível de estado, o prefeito defendeu e apoiou o governador. E vamos lembrar, qual que era o plano do governador para esse hospital? Tanto é que está no plano de governo dele. Você lembra disso? Não. Entregar o hospital para uma OS, para a iniciativa privada. Ou seja, nessa disputa... Esse nome Hospital Escola, essa primeira, surgiu quando? Essa é uma luta do Demétrios, eu preciso ser muito justa. Essa é uma luta do ex-prefeito Demétrios há muitos anos, desde quando começou a construção da universidade lá atrás. Sim, quando o Lula esteve aqui, ele fez um discurso aqui na Savassinha. Uhum. E tinha muita bandeirinha. Eu acho que a Sara trabalhava comigo no Gazeta. E foi quando ele entregou o... Eu acho que a Sara trabalhava comigo no Gazeta na época. Tinha muita bandeirinha, eu subi no meio da noite lanches e consegui fazer aquela foto. Uhum. Aquela foto dos dois. Quando ele pega na mão e fala, me dá o lugar que eu te dou a universidade. Que eu te dou a universidade. Ele falou assim, então pode fazer no prédio da prefeitura. Pois é. Mas desocupa lá pra você. Pois é. Essa daí. Depois disso veio o assunto do Hospital Escola. Quando que ele nasceu? Então, essa é uma luta que o Demétrios já tinha lá atrás, e eu me insiro nessa luta a partir do momento em que eu estou no movimento estudantil na universidade. Agora vocês lembram por que Isso sempre foi falado. Isso sempre foi falado na universidade, defendido pelos professores. Eu preciso fazer aqui um reconhecimento público da luta do ex-diretor da UFSJ, professor Eduardo, da atual diretora, professora Érica, com a sua vice, a professora Cristina, do reitor Marcelo, da vice-reitora Rosi, porque eles lutaram muito para que isso acontecesse, mas muito mesmo. Foram a Brasília várias vezes, fizeram reuniões, tiveram articulação política, e hoje a gente recebe com muita alegria a notícia de que o presidente garante, o ministro da Educação garante que esse hospital será um hospital-escola, mas, de novo, isso tem motivo. Foi uma disputa de um projeto de país, e o projeto de país que nós defendemos a nível federal ganhou, que é um projeto que defende investimento público, especialmente em saúde e educação. O projeto de país que o prefeito defendia, se tivesse vencido, teria apoiado o governador na entrega do hospital para a iniciativa privada. Então, é por isso que a eleição importa, é por isso que política importa, é por isso que a gente tem que ver qual projeto de país a gente quer e qual projeto de Estado. Tem eleição municipal esse ano, qual projeto de cidade. Eu gostaria de ficar ouvindo a Lohana aqui a manhã inteira. E eu falo demais, Luciano, você não pode me dar bola, não. É uma aula de política que a gente consegue compreender, que a gente recebe a cada visita sua. Os microfones estão sempre à sua disposição, você é sempre muito bem-vinda, não só aqui na Minas, na TV Candidez, como eu acredito em todos os lugares que você passa. É isso aí. Posso só fazer uma ressalva que eu esqueci? Sim. Obrigada. Luciano, só lembrar que no dia no aeroporto que o presidente Lula falou
comigo, com o Demetrios, ele também falou com a Laís Soares, dirigente do PSD, que estava com a gente junto para recebê-lo em Minas no segundo turno. A gente falou o nome de tantas pessoas importantes, não podia esquecer de uma tão importante. Obrigada por me receber aqui, desculpa a minha falação e um beijo nessa audiência maravilhosa. É um prazer tê-la sempre aqui, venha sempre, até o papai tá ali, ó. Tô vendo. Muito bem, 8 horas mais 58 minutos, gente. Mais uma vez repetir aqui, né, a gente está